Eu quero convidar para a nossa rodada aqui de diálogo, de debate, o Fábio Coimbra, que é conselheiro de administração com atuação de 21 anos no Banco Central, na área de regulação e supervisão. Fábio, muito bem-vindo. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado Aberto. Fábio, eu queria começar te perguntando, ontem a gente soube da liquidação de mais um banco, né? O Banco Pleno, se a gente for contando ali, todos ligados ao Banco Master, é a 8ª liquidação no espaço de 4 meses, com um impacto enorme para o Fundo Garantidor de Crédito. Coisa na casa de 52 bilhões de reais, sendo que o fundo tem cerca de 120 bilhões de reais, ou seja, 43% já comprometidos com instituições financeiras que não representam nem 1% do total aí da carteira de crédito, do sistema financeiro nacional. Estamos diante de um problema mais grave, isso está restrito ao escopo do conglomerado Master. Qual a sua visão? Todos os telespectadores. Amanda, com base nas informações públicas que nós temos de informação, não se trata de um risco sistêmico, né? Então de um risco que afete de forma ampla todo o sistema financeiro. Realmente, esses números que você traz são importantes e por isso está sendo havendo não só um debate, mas o próprio FGC, Fundo Garantidor de Crédito, já está buscando alternativas para a recomposição do seu patrimônio. Acho que é muito importante a gente destacar, né, que, do ponto de vista de risco sistêmico, nenhuma das informações públicas indicam que realmente temos um grande problema. Um ponto importante é a questão do risco de contágio por conta de confiança, o canal de confiança. Então, quando uma série de eventos acontecem em sequência, especialmente relacionados com o conglomerado do Banco Master, isso causa realmente uma preocupação na opinião pública, nas pessoas, sobre o que vai acontecer e se realmente o sistema não está funcionando. Mas é importante destacar que o sistema está funcionando. O fato do Banco Central ele atuar, liquidar as instituições, a supervisão está atuando, está funcionando, e o próprio FGC, né, embora possa haver melhorias não só no FGC, mas no próprio arcabouço de regulação e supervisão, mas o sistema, os mecanismos do sistema, eles foram desenhados e eles estão entrando Fábio, em funcionamento e estão atendendo o objetivo. Vamos tentar dividir um pouco essa análise por partes. Você que teve uma atuação tão longa, de mais de 2 décadas na área de supervisão e regulação do Banco Central, muita gente se questiona se essa liquidação de todas essas instituições financeiras demorou muito, se ela poderia ter acontecido antes, se em algum momento o sistema interno de regulação e supervisão do Banco Central falhou. O que você acha? Eu acho que é uma pergunta legítima. É possível que o Banco Central pudesse ter atuado antes do que ele atuou, mas eu acho que é muito prematuro e está muito impreciso a gente fazer qualquer afirmação nesse sentido sem ter todas as informações. Quem tem as principais informações do sistema é o próprio Banco Central. O trabalho de supervisão ele é um trabalho contínuo, ele não acontece só quando há uma notícia no mercado ou quando há algum evento específico, ele acontece ao longo do tempo, né? Então é um trabalho discreto, silencioso, tem que ser sigiloso muitas vezes. Se a gente pensando numa visão de melhoria e aperfeiçoamento do sistema, se a gente parte da premissa que o Banco Central ele agiu, e aí eu não estou fazendo julgamento de valor, mas se a gente partir da premissa que poderia ter agido de forma anterior, nós temos que buscar as causas para que haja um aperfeiçoamento e que é como acontece no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Aperfeiçoamento da regulação e supervisão ele é contínuo e, obviamente, em momentos em que há algum choque, como o que está acontecendo agora, uma concentração de episódios, isso chama mais a atenção. Mas eu vejo que alguns fatores são muito importantes e são pouco destacados na mídia, como, por exemplo, a questão dos recursos, que o próprio Banco Central, se a gente pensar na CVM e outros reguladores, têm, sejam recursos humanos, capacidade de investir em tecnologia, capacidade de investir em capacitação. Esse eu vejo que é um dos fatores importantes. Fábio. Outro fator importante que eu vejo
Oi. Pode seguir, só para completar que a gente tem 2 ou 3 minutos para encerrar essa nossa conversa. Sim. E acho que uma outra discussão que a gente poderia aprofundar em algum outro momento é a questão do aperfeiçoamento do arcabouço de regulação e supervisão. Então, o sistema hoje ele funciona de forma que ele foi desenhado por uma realidade de décadas atrás. Então, é um modelo setorial. Então, o Banco Central olhando instituições financeiras e algumas outras instituições reguladas, CVM olhando a questão de mercado de capitais, fundos de investimento, SUSEP olhando seguros. Hoje o mercado financeiro ele evoluiu por conta de tecnologia, digitalização, não tem mais fronteiras, né? E aí a gente vê os casos todos que se relacionam, Banco Master, REAG, Rio Previdência, então fundos de investimento, então precisa sim ter uma discussão para um aperfeiçoamento do arcabouço regulatório e de supervisão no país, além, né, de dotar os órgãos reguladores com a autonomia necessária e com recursos adequados. Fábio, por último, rapidamente, no que tange o FGC, que tipo de reforma e de mudanças estruturais são necessárias no FGC? Eu já sei que isso está em discussão no âmbito do Banco Central, tem um apoio do Ministério da Fazenda. O que precisa mudar, né, para que bancos tão pequenos não promovam um rombo tão enorme? Excelente ponto e é muito importante que esteja sendo debatido e que teremos aperfeiçoamentos ao final de todo esse processo. Eu penso que as evoluções da FGC elas podem ser divididas em três fatores principais, ou 3 aspectos principais. A questão dos incentivos e a concentração em emissores, a questão da transparência na intermediação, e aí não é especificamente do FGC, mas está muito relacionado, a questão da transparência na distribuição dos produtos, e a questão dos incentivos para esses distribuidores, a questão de remuneração dos distribuidores dos produtos, outra própria questão de resiliência e governança do FGC. Voltando para o primeiro, por conta do nosso tempo, é muito importante que haja um aperfeiçoamento para que entidades que representam mais risco, ou estejam assumindo mais risco, como foi o caso de alguns recentes que nós vimos, elas respondam no sentido de com mais chamada de capital com contribuições. Não faz sentido uma instituição que está assumindo menos risco, ela contribuir da mesma forma que outra que não está assumindo ou representando mais risco para o sistema. Nessa linha também a questão de concentração em emissores, então criação de mecanismos para evitar que aconteça, como você mesmo falou, instituições que representam menos de 1% de ativos ou da própria carteira de crédito do sistema financeiro nacional, representando muito mais de 30% ou 40% da exposição do FGC.